E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a crase. O uso do acento grave ele gera muita dificuldade, muito problema. Tem muita gente que não sabe usar e na dúvida deixa sem ou então sai colocando em todo o A que encontra no texto. Mas, na verdade, a ideia aqui é que eu passe para vocês algumas regras, alguns detalhezinhos que vocês vão perceber que, na verdade, são bem simples e que vão nos ajudar na hora de escrever um texto, de escrever ou de formular alguma frase, para ver se vai o acento da crase ou não. Então, rapidamente, primeiro, o que é a crase? A crase é a junção desse artigo aqui, da preposição a, com o artigo definido a, que vem sempre antes de um substantivo feminino, indicando gênero e número. Então, quando eu tiver fui a, no sentido de ir a algum lugar, preposição, vermelhinho ali é preposição, a igreja, esse a azul aqui é artigo, porque vem antes de uma palavra feminina, igreja, e de uma palavra que está no singular, para a frase não ficar com essa repetição, fui a igreja, a gente junta os dois. Então, o a mais o a preposição a mais artigo, fica o a com acento grave, a craseado. Fui à igreja, uma só com crase. Pessoal, na maioria dos casos, a gente não usa crase no a. Por isso eu acho mais fácil começar dizendo para vocês quando que a gente não deve usar, em hipótese nenhuma, o acento grave, a crase. Então, antes de palavra masculina, nunca vai crase. E se vocês pararem para pensar, faz sentido, né? Porque se é a junção de uma preposição com um artigo feminino, o a palavra masculina não vai ter um artigo feminino na frente. Então, quando eu digo, por exemplo, gosto de andar a cavalo, cavalo é uma palavra masculina. Nunca vai crase antes de palavra masculina. Não vai crase também antes de verbos. Por exemplo, comecei a falar sobre crase. Falar é verbo, você sabe, então nunca vai crase antes de verbo. Não vai crase também quando eu não tenho concordância de número entre a preposição, o artigo que está vindo antes, e o substantivo que vem logo depois. Então, por exemplo, na frase, referi-me a pessoas desconhecidas, a está no singular e pessoas está no plural. Se os dois não tiverem, ou os dois no singular ou os dois no plural, não posso usar a crase. Bom, caso eu faça toda essa verificação e perceba que a palavra não é masculina, não é verbo, que eu não tenho nenhum problema de concordância, aí eu vou fazer uma espécie de prova real para ver se vai crase ou não. Parece matemática, mas não é. Então, eu faço esses três processos, tá? Faço as verificações, a palavra não é masculina, não é verbo, tenho concordância, aí eu faço a prova real. O que é essa prova real? Eu troco a palavra que vem depois do a por uma palavra masculina. Se eu conseguir usar a preposição ao antes dessa palavra masculina, quer dizer que vai crase na frase original. Ficou um pouco confuso? Vamos ver com calma isso então. Então eu tenho, por exemplo, a frase, emprestei a caneta à colega do meu lado. Eu tenho dois As aqui, o A antes de caneta e o A antes de colega. Estou na dúvida se vai crase em algum desses As. Qual que é a prova real? Primeiro eu verifiquei que nenhuma dessas palavras é masculina, nem caneta e nem colega. Nenhuma dessas palavras é verbo e eu tenho concordância antes das duas. Ó. A singular, caneta singular, A singular, colega singular. Então eu troco as palavras por uma masculina. A caneta por o lápis. Colega por... Aí eu posso manter colega mesmo, porque é uma palavra que não tem diferença de gênero. Então, quando eu mudo para lápis, eu não consigo usar a preposição ao. Emprestei o lápis. Não posso dizer emprestei ao lápis, né? Mas quando eu mudo para ao colega, vai a preposição ao. Emprestei o lápis ao colega do meu lado. Gente, se eu consigo usar o ao, quando eu fiz a mudança da palavra do feminino para o masculino, vai crase. Então, olha como fica a frase. Emprestei a caneta, sem crase, porque quando eu troquei por uma masculina ficou o lápis, a colega do meu lado, com crase, porque ao colega ou ao amigo, quando eu troco por uma palavra masculina, eu consigo usar a preposição ao na frente. Pessoal,
Essas regras básicas aqui, aquelas 3 verificações mais a prova real, elas vão nos ajudar em 90% dos casos a descobrir se vai crase ou não. Fora isso, nos outros 10% eu tenho as regras específicas, aí eu preciso decorar mesmo e vem a parte um pouco mais chatinha. Mas também não é nada muito difícil, é uma questão mais de prática e de treino. Então, por exemplo, essa aqui é uma regra para indicar movimentação e ida a algum lugar, que é o seguinte: se eu vou A e volto da, crase A. Vou A, volto D, crase para quê? Como funciona isso na prática? Se eu vou a algum lugar e eu volto da aquele lugar, vai crase. Por exemplo, vou à Bahia. Por que vai crase em vou à Bahia? Porque eu volto da Bahia. Agora, quando eu vou a Novo Hamburgo, eu volto de Novo Hamburgo. E se eu vou a e volto de, crase para quê? Então, vou à Bahia tem crase e vou a Novo Hamburgo não tem crase. Outra regra específica: sempre que o advérbio ou a locução adverbial indicar alguma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, vai crase. Então, por exemplo, às vezes, à tarde e à noite, sempre com crase. Às pressas, indicando o modo, de que forma eu faço aquilo, às pressas, com crase. E indicando o lugar, à direita, à esquerda, também com crase. Tá? Isso é outra regra específica. Mais uma: quando eu for falar de alguma casa, se eu souber de quem é a casa, vai crase. Então, por exemplo, fui à casa paterna. Como eu sei de qual casa eu estou falando, é a casa do meu pai, vai crase. Agora, se eu disser, ele entrou à casa e limpou os pés. Mas eu não sei exatamente de quem é essa casa. Pode ser a casa dele, do amigo, do vizinho. Não sei. Então, se a casa não é específica, não vai crase. Outra regra: horas exatas. Vai crase antes de horas exatas. Por exemplo, o jogo será às 8 horas. Se eu sei que o jogo será exatamente às 8 horas, vai crase. Porém, atenção, porque aqui tem uma exceção importante, tá? A crase vai sempre aparecer antes de horas exatas, a não ser que haja uma preposição antes. Então, preposição, lembrando, aquela palavra que liga uma palavra na outra. Se eu disser que eu estou aqui desde as 8 horas, como eu tenho a preposição desde ali, essa preposição anula a crase. Então, muita atenção a esse detalhe, que ele pode gerar uma certa confusão. Outra regra específica: se eu tiver uma palavra oculta, eu vou usar crase se aquela palavra que está oculta pedisse, se ela estivesse pedindo crase, caso ela não estivesse oculta. Tá? Então, por exemplo, essa novela nem se compara à que assistimos. Vai crase aqui. Aí vocês vão me dizer, tá, mas tu não tinha dito que crase vai só de palavra feminina? Sim, mas tem uma palavra feminina aqui, só que ela está escondida. Ela está aqui, ó. Essa novela nem se compara à novela que assistimos. Se eu fizesse todo aquele processo da prova real e trocasse, por exemplo, pela palavra filme, que é uma palavra masculina e que no contexto é uma palavra correspondente, eu conseguiria usar a preposição ao na frente. Essa novela nem se compara ao filme que assistimos. Por isso, vai crase se a palavra novela estivesse aqui. Mas lembrando, ela não está. Ela está oculta. Então, detalhe, para esse caso é uma regra específica. Não é muito comum aparecer isso em frases, mas quando aparecer, vai crase. E por fim, o uso da crase no aquela, tá? Eu tento colocar a palavra para na frente. Então, foi aquela loja da qual me falou, foi para aquela loja da qual me falou. Vai crase. Agora, aquela loja é muito legal. Eu não consigo dizer para aquela loja é muito legal, colocando para no início da frase, né? Então, aqui, no segundo caso, não vai crase, e por isso que no primeiro vai. Primeiro exemplo ali. Porque eu consigo usar o para na frente. Pessoal, isso aqui é bem básico assim da crase. Tem outras regrinhas específicas, mas são muito mais incomuns. Aqui, com isso aqui que eu passei para vocês agora, vocês vão acertar lá 99,9% das situações em que vocês vão ter dúvida se vai crase ou não. A grande maioria delas eu consigo fazer naquelas 3 verificações mais a prova real, e aqui eu passei para vocês os casos que são específicos, mas que não são assim tão incomuns, tá? Fiquem ligados no nosso canal e confiram as nossas dicas. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se já para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!